Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $24.900. Bitcoin que se segura em dia extremamente tenso nos mercados. S&P chegou a cair 2%. Credit Suisse está caindo mais de 20%. Hoje, meu principal objetivo vai ser tentar entender e responder a pergunta do milhão. Bitcoin tem força para romper os 26.500 e ir embora? Ou a gente vai ser contaminado por toda essa macroeconomia terrível e vamos voltar a cair? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar vocês que ainda está rolando o sorteio de 3 programas de membros aqui durante um ano dentro do nosso escritório profissional. Então, se você quiser participar do sorteio, é super simples. É só você ir no meu Instagram, me seguir aqui, é pablo.granier, tá na descrição, cuidado com os fakes, tá? E deixar um comentário nessa foto. Qualquer comentário tá valendo, beleza? Vamos lá. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o S&P 500 e o Bitcoin, primeiramente em perspectiva aos dados de inflação que saíram. E, enfim, boas notícias, tá? Os dados de inflação foram muito melhores do que o esperado. A gente teve o PPI, que é a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Esperava-se que a gente tivesse no mês um aumento de 0,3% nos preços, a gente teve uma diminuição de 0,1%. No núcleo esperava-se um aumento de 0,4%, a gente teve 0 de aumento. Cara, isso é muito, muito bom. E o impacto disso no anual é impressionante. Estava se esperando no anual uma inflação de 5,4. Estava 5,7. Estava esperando que fosse para 5,4. Está nesse momento 4,6. E no núcleo estava esperando 5,2. Estava esperando que subisse dos 5% que estava e foi para 4,4. Então isso aqui é um ótimo sinal, galera. Isso é um sinal que claramente a inflação está dando trégua. E se os produtores estão diminuindo os preços para eles, caras, eles não vão repassar para os consumidores, na teoria, correto? Então isso é bom. Isso provavelmente pode fazer os próximos CPIs caírem, né? O PPI ele é como se fosse um indicador antecedente ao CPI, correto? Então isso é um ótimo sinal. Inclusive, a gente já viu uma reprecificação aqui das expectativas do mercado. Antes, 80% estava acreditando em um aumento de 25 pontos base na semana que vem, na próxima reunião, quarta que vem, né? Agora, só 50%. Tá 50-50 agora, galera. Metade do mercado acha que a gente não vai ter aumento na taxa de juros. Sinceramente, eu ainda estou achando que a gente vai aumentar a 0,25. Acho que o mercado ele tá muito... Uma hora fica muito pessimista achando que vai subir 0,5. Outra hora fica muito otimista achando que não vai subir. Eu acho que a gente deve subir 0,25, tá bom? Mas se não subir nada, vai ser muito bom para o Bitcoin. Falando um pouquinho aqui sobre o próprio Bitcoin, né? A gente precisa entender que o Bitcoin está muito mais forte do que o S&P 500. De cara, a gente entende que a gente simplesmente corrigiu a nossa pernada de alta aqui que a gente teve nos últimos dias. Afinal, nada só sobe, né, galera? Quando eu pego aqui o Bitcoin nos últimos dias, olha só, a gente simplesmente voou, né? O Bitcoin ele saiu dos $19.500, subiu aí 35%. E agora está corrigindo. Mesmo assim, mesmo com essa correção que foi forte, a gente está subindo 27% ainda do fundo da semana passada, cara. Então, foi uma semana maravilhosa para o Bitcoin. E apesar da gente ter fechado um candle meio feio no diário, cara, sinceramente não é um candle que me preocupa muito. Afinal, a gente ainda está brigando em zonas elevadas do preço e mais do que isso, nada só sobe, então a gente precisa corrigir em algum momento. Então a gente precisa entender que nem sempre um candle assim no diário, que pô, beleza, não é um candle bonito, ele vai ser a pior coisa do mundo. Afinal, tudo que a gente fez nesse candle aqui foi ter uma correção de um movimento de alta de 35%. Na verdade, essa correção pode até ir além, que seria natural. Na verdade, a gente não foi nem no 0,382. E eu fico de olho, sim, para potenciais oportunidades de compra no Bitcoin e nas altcoins se a gente for abaixo dos $24.000, ok? Eu acho que seria um ótimo sinal. Eu começaria a ficar um pouco preocupado se o Bitcoin começasse a fechar abaixo desse candle aqui, ali um pouco além dos 21.600, $22.000. Se começar a fechar abaixo dessa zona, tem alguma coisa errada aí, o negócio pode estar pior do que a gente está pensando. Qual que é o principal risco no Bitcoin nesse momento para mim?
Claramente o S&P 500, cara. O S&P 500 está caindo 1,5%, mesmo com os dados da inflação vindo bem melhores do que o esperado. Imagina se tivessem vindo piores, hein? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um mercado extremamente tenso com tudo que está acontecendo no mundo, né? Afinal, quando a gente olha aqui, o Credit Suisse, né, nesse momento, cara, olha só que loucura, tá caindo 16%. Então, assim, a gente tá vendo um dump generalizado nos mercados aqui, e o S&P 500 não escapou, tá? Nessa nossa madrugada aí, a gente estava nos 3.930 pontos, onde a gente fechou o mercado ontem, a gente chegou a cair 2,5%, cara, e o Bitcoin se manteve acima dos 24%. Isso é claramente um sinal de força do Bitcoin, ok? Porém, se o S&P 500 continuar caindo e perder os 3.800, o Bitcoin pode sofrer. Mas lembra, cara, não olha só para o lado negativo, não olha só para o risco. Se o S&P 500 começar a subir agora, for acima dos 3.900, acima desses 3.930 no topo, o Bitcoin provavelmente vai embora de novo. Então a gente tem esse risco muito claro no S&P 500, mas todo risco tem um trade-off de retorno por trás. Risco, oportunidade, risco, retorno. Não se esqueçam disso, beleza? E sinceramente, com essa queda muito forte e esses dados de inflação, caras, eu esperaria um S&P 500 se recuperando aí no dia de hoje. Até me surpreendeu que a gente não recuperou mais com os dados da inflação. Na verdade, a gente está aqui basicamente no ponto onde esses dados foram divulgados. Subimos um pouquinho só, beleza? Então é importante a gente entender que a gente ainda está bem ligado ao S&P. O S&P está muito volátil, mas esses dados de inflação foram muito bons. E assim, não pensando no curtíssimo prazo, cara, pensando no longuíssimo prazo. Né? Tava esperando uma inflação acima de 5%, subindo, a gente teve uma inflação de 4,4%, despencando. Então foi um ótimo sinal aí, esses dados, ok? Continuando aqui, falando um pouco sobre o sentimento, e ao meu ver, um dos motivos do Bitcoin estar conseguindo se segurar. O sentimento continua muito bom, tá? Nesse momento a gente tem um long short ratio que continua abaixo de 1. A gente ainda tem muito suporte do Open Interest das últimas semanas. Da última semana que a gente falou com vocês, né? Afinal, o preço subiu com muito aumento de Open Interest e queda no long short. Tem muita gente presa nessa região dos 24, 23, 22. Essa turma cria uma demanda que está dificultando o preço de cair, tá bom? E é claro que assim, né, olhando os suportes aqui, não seria legal a gente perder esse fundo aqui dos 23.800 e tal, mas a gente já começa a ver algumas instituições colocando ordens além dele, sabe? Então assim, eu não estou muito preocupado com o Bitcoin, eu acho que novas quedas aqui podem dar oportunidades para a gente fazer longs ou no Bitcoin ou em altcoins, tá? E eu acho que podem dar oportunidades para quem aí tá de olho para potenciais acumulações. Abaixo dos 24, que para mim é potencial acumulação no Bitcoin, igual foi ontem, tá bom? Ao meu ver, muito mais voltada nesse primeiro momento para trades, né? Como a gente está num cenário macro extremamente complicado essa semana, eu tô olhando para fazer caixa, tá? Colocar dinheiro no bolso nessas subidas do Bitcoin aí dos 25, se ele continuar subindo até os 26.500, ao mesmo tempo que eu vou ficar muito de olho se o Bitcoin começar a despencar para fazer longs, ou nele ou nas altcoins, tá bom? Então eu acho que sim, a gente vai ter boas oportunidades de longs. Chegar agora e, pô, Pablo, será que eu faço meu investimento agora? Caras, sinceramente, investimento a gente faz quando tá tudo caindo, quando a turma tá pessimista. Quando tá tudo subindo, o Bitcoin subiu 27% nos últimos dias, esse não é o momento de fazer investimentos de longo prazo, pelo menos na minha visão, tá bom? O momento de fazer investimentos de longo prazo é quando a maioria tá gritando apocalipse, beleza? Não é o que a gente vê agora. A gente vê agora uma maioria otimista, mesmo com o mercado assim. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e entender essa dinâmica de fazer boas compras para o nosso longo prazo em momentos de medo e fazer boas vendas também em momentos de euforia, né? Ontem, por exemplo, quando a gente estava nos 25.500 ali, 26, fiz uma enquete perguntando qual era a maior probabilidade para vocês. Se a gente ia nos 28 ou nos 24. 80% falou os 28. E talvez por isso a gente foi nos 24, porque quando o mercado está muito óbvio, digamos assim, muitas vezes ele faz o contrário, justamente para estopar e liquidar a maioria que está muito otimista ou muito pessimista para um dos lados, ok? Então lembre-se disso, caras. Pesar
seja qual for a sua estratégia, lembre-se, se você é um investidor de Bitcoin, de acumular nos momentos de medo e de distribuir nos momentos de euforia. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Corre no meu Instagram para você participar da enquete. Dia decisivo aí para o Bitcoin. Eu acho que a gente está se segurando bem aí, mesmo com todo esse dump generalizado aí nos mercados globais. Então vamos ficar de olho. E eu volto aqui com atualizações para vocês à medida que elas vão acontecendo, à medida que a volatilidade aparecer. Um forte abraço.